Todo vídeo que começa com uma provocação viraliza. Eu sou Paulo Camargo e este é o curso Tomada de Decisão baseado em evidências. O tema desse vídeo é heurísticas. Nos vídeos anteriores vimos o que são vieses e alguns exemplos de como eles aparecem na ciência. Neste, vamos falar sobre algo que está bastante associado a viés e que por muitas vezes se confundem. Heurísticas são regras que não possuem uma prova formal, mas são utilizadas para tomada de decisão rápida. A origem dessa palavra é eureka, a mesma do episódio famoso de Arquimedes. Os métodos heurísticos são acessos mentais confiáveis e convenientes que você pode usar para diminuir as suas opções quando você é confrontado com vários caminhos diferentes. Para diminuir sua carga cognitiva ou para resolver problemas. Veja este exemplo. Você está selecionando candidatos pelos seus currículos de uma pilha enorme. Então você usa uma regra prática. Descarta inicialmente todos aqueles que contêm um erro de português. Sem dúvidas, isso vai aliviar muito a sua carga de trabalho. Nós usamos heurística a todo momento, como aqueles que eu usei no início do vídeo. A tomada de decisão é bem rápida quando se usa heurísticas. Entretanto, devido à própria natureza de como as heurísticas são geradas, elas podem ser verdadeiras, corretas ou não. As heurísticas são um produto do nosso sistema 1 e, claro, possuem as mesmas características, rápidas de usar e potencialmente falhas. Lembra da abertura do vídeo? Para realmente prever se um vídeo vai ou não viralizar, implicaria coletar dados de vídeo com e sem uma introdução, tabular suas visualizações, analisar estatisticamente os resultados, evitar possíveis vieses cognitivos. Ufa, é muito tempo e esforço. É mais fácil tomar uma regra e usá-la. De maneira nenhuma, gostaria de deixar uma impressão de que heurísticas são ruins. Elas são muito boas quando estão corretas. Por isso, são mais bem utilizadas quando as consequências de se obter estimativas equivocadas são relativamente baixas. E, de fato, heurísticas têm sido aplicadas com bastante sucesso em engenharias, problemas de otimização, teoria de jogos e assim por diante. Provavelmente, a origem de boa parte delas é de especialistas com uma profunda e vasta experiência na área, aquilo que provavelmente os educadores chamariam de conhecimento tácito. O problema surge quando elas não estão corretas. Além disso, por mais que coletemos as heurísticas de bons especialistas, nunca haverá garantia de sua assertividade. Há ainda um risco ainda pior. Podem se tornar a origem de erros sistemáticos, ou, como vocês bem conhecem, os vieses. Como o ser humano é uma máquina de confiança, temos por tendência a acreditar mesmo que a nossa experiência diga o contrário. Há vários exemplos disso no nosso cotidiano. Tomemos, por exemplo, o fenômeno da mão quente. Todos os treinadores e jogadores de basquete aceitam que se um jogador acertar 3 ou 4 cestas em sequência, ele estaria com uma mão quente e provavelmente continuaria acertando. Assim, em uma partida final do campeonato, no último segundo, certamente o jogador com a mão quente receberá a bola para o último arremesso. Análise de milhares de sequências de arremesso apontaram uma conclusão decepcionante. A mão quente não existe. É uma ilusão cognitiva, maciça e popular. Nas palavras de Kahneman, a mão quente está inteiramente nos olhos de quem vê, que é invariavelmente muito rápido em perceber ordem e causalidade no aleatório. Isso representa a nossa fé em amostragens pequenas, como a que comentamos nos vídeos de viés que afetam a ciência. Mesmo os maiores especialistas, com uma vasta experiência, podem ter uma visão pequena, parcial da realidade, e suas heurísticas podem estar equivocadas. Isso é um bom indício de como nós, seres humanos, somos ruins naturalmente com estatísticas. Somos bons em várias outras áreas do conhecimento, como línguas. Qualquer ser humano é capaz de aprender qualquer língua, natural ou artificial. Parece pouco provável que consigamos entender uma língua de ideogramas como o mandarim, mas sim, conseguimos. Entretanto, no caso de estatísticas, somos um desastre total. Talvez seja por isso que somos facilmente enganados. Lembro de um livro cujo título era exatamente esse, Como Mentir com Estatística, de Darrell Huff. Ele começa o livro com uma citação de Herbert George Wells que pode ser tão impactante quanto profética. No futuro,
o pensamento estatístico será tão necessário para a cidadania eficiente como saber ler e escrever. O que nos faz ser tão ruins estatísticos naturais? A nossa visão sobre a regularidade do mundo é distorcida. De que forma? Vou apresentar as principais: ancoragem, disponibilidade e regressão à média. Ancoragem descreve a tendência humana comum de confiar mais fortemente na primeira informação oferecida, ou seja, a âncora, ao tomar decisões. Esta é uma popular técnica de vendas. Por exemplo, em uma cafeteria, o vendedor te oferece 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. O pequeno custa R$ 3,00, o médio R$ 6,50, o grande R$ 7. A pequena diferença de preço entre o grande e o médio faz com que a escolha do grande pareça mais vantajosa. Ou seja, ao decidir entre duas opções, uma terceira opção pouco atraente pode alterar a preferência percebida entre as duas. Vários experimentos revelam que, quando a isca é bem elaborada, pode mudar a opinião em até 40%. A heurística da disponibilidade é um atalho mental que ocorre quando as pessoas fazem julgamento sobre a probabilidade de eventos pela facilidade com que os exemplos vêm à mente. Obviamente, isso é influenciado pela nossa experiência e principalmente pela visão distorcida que a mídia gera ao buscar por fatos espetaculares. São os famosíssimos isca de cliques, é o clickbait. Por isso nos sentimos mais inseguros com um carro do que em um avião. E às vezes tomamos a decisão de fazer uma viagem de carro com medo de um ataque terrorista. Há uma grande probabilidade de um acontecimento extraordinário ser somente acaso. Isso nos leva à heurística de regressão à média. Desempenhos extraordinários, tanto positivos quanto negativos, podem ser eventos aleatórios e, naturalmente, o desempenho volta à média tradicional. Esse fenômeno foi descrito por Kahneman no episódio quando ele foi ensinar instrutores de voo da Força Aérea Israelense. Kahneman estava certo de que recompensas por desempenho superior, por exemplo, como elogios, funcionava melhor que métodos punitivos. Entretanto, ao explanar sua hipótese, foi interpelado por um instrutor que, segundo a sua experiência, era justamente o contrário. Kahneman percebeu que estava errado. Tampouco estava certo o instrutor de voo. Ele foi influenciado pela falácia post hoc ergo propter hoc, ou seja, depois disso, logo causado por isso. Os pilotos, eventualmente, poderiam ter um desempenho superior e, por isso, logo em seguida, recebiam elogios, mas regrediam à sua média, tradicional na sequência. Para o instrutor, aparentemente, a regressão era causada pelo elogio posterior. O mesmo raciocínio pode ser aplicado para aqueles pilotos que tinham, porventura, um desempenho inferior. A punição era seguida de uma melhora, mas a causa real era, na verdade, a regressão à média. Em conclusão, temos sempre que desconfiar das heurísticas produzidas pelo Sistema 1. São fáceis de aplicar, úteis na maioria dos casos, mas nem sempre. A desconfiança parece ser uma boa conselheira em detectar vieses e heurísticas equivocadas. Eu vejo vocês no próximo vídeo.